Pronto, vai para o computador, depois eu mando isto. Está espetáculo, pronto. Malta, muito boa noite. Em nome da Quest, gostaria de vos dar as boas-vindas. Dar um cumprimento especial, como é natural, ao Remo, por nos ajudar, digamos assim, nesta conversa, por guiar esta conversa, que terá o enfoque principal então no Vítor Matos, que volta a estar connosco após o World Scouting Congress e também após ter estado também connosco na quarentena. Gostaríamos de vos dar as boas-vindas, portanto, desejar-vos aqui um excelente momento de partilha de conhecimento e de falar daquilo que nós todos gostamos, que é o futebol. Portanto, sem mais demora, vou apenas frisar que, como o Ramo também vai lembrar durante o programa, pronto, temos as nossas formações online que vão iniciar no próximo dia 27. Este, digamos assim, é o pontapé de saída e digamos que é um grande pontapé de saída para esses momentos de partilha de conhecimento. E, portanto, desejar-vos a todos uma excelente conversa, desfrutem ao máximo, tirem notas, porque vai valer a pena. Ok? Em nome da Quest, então, um abraço e continuação. Ora, obrigado então, João. Eu repito as boas noites e as boas-vindas a todos os que estão desse lado, começando por dar os parabéns por vocês estarem nesta noite aqui, neste momento zero, pontapé de saída, como já lhe chamou o João, porque quem procura conhecimento tem sempre da minha parte enormíssimo respeito e quem procura todos os espaços para evoluir mais um pouco e ainda por cima para ouvir um profissional da qualidade da elite como é o Vítor Matos e que todos vocês já conhecem o percurso. E Vítor, é a tradição, a gente amolece primeiro para depois ir às perguntas difíceis. Bem-vindo mais uma vez, é um prazer voltar a partilhar este espaço contigo e com todos os que nos seguem para falar de algo que também para ti é muito interessante, talentos e desenvolvimento de talentos. Portanto, antes de mais, boa noite, Vítor, já dei as boas noites a todos que nos seguem, bem-vindo. Obrigado mais uma vez e obrigado também à Quest, e a ti, e boa noite a todos também que estão aqui e que possa ser uma conversa boa e que toda a gente consiga desfrutar deste momento, porque é aquilo que é mais importante, e cada vez mais o treinador português também se distingue por partilhar, e isto é algo fantástico e que nos também começa a distinguir, por isso que seja algo proveitoso para todos. E vamos lá. Tua bola, Ramo. Vamos lá, eu assumo, parei de peito e vamos embora. Dizer, como disse já o João na apresentação, isto é o pontapé de saída para um total de 4 formações. Ainda há algumas vagas, portanto, quem quiser que se inscreva, mas são poucas, segundo me disseram, e vai-se falar de gestão e controle do departamento de scouting com o José Botes, chief scout do Shakhtar Donetsk. Depois, qualidade versus quantidade, indicadores de desempenho com o Daniel Barreira, scout internacional do Barcelona, análise de jogadores e equipas com o Carlos Campos, diretor técnico do Vitória Sport Clube, e ainda análise individual no processo de treino com o Mauro Moderno, que é observador do Sporting Clube Braga. Todas as ações com créditos para certificação. Vamos avançar e há sempre um ponto de partida que me parece importante. Estamos aqui a falar de scouting, estamos a falar de uma formação de scouting que é $1 million question, pergunta para €1 milhão, Vítor, que já devem ter feito 50 milhões de vezes, mas é importante começar por aí, pelo menos pelo teu entendimento, o que é o talento afinal? Ok, se calhar, eu acho que se fizéssemos a pergunta a todas as pessoas que estão aqui no painel, toda a gente tinha uma definição diferente ou conseguia acrescentar algo. Talento, eu acho que ou seja, um talento tem algo que o distingue, não é? Algo em concreto que o faz distinguir como talento, e esse algo é variável e é diverso, não é? Ou seja, tanto pode ser um drible como um passe, como um corte, como um duelo, como há algo ali que o distingue e que o deixa sempre mais perto daquilo que é o sucesso, ou que o deixa, ou que ele consegue desequilibrar em função disso. Portanto, acho que é uma forma de explicar o talento, é uma forma como eu gosto de o sentir, não é? Ou seja, temos sempre que o ver como diverso, no sentido que um defesa central, um médio, um avançado, um jogador com determinado registro é diverso e ao mesmo tempo é variável, porque mesmo os jogadores dentro da mesma, se quisermos dizer posição, também têm esta variabilidade em termos daquilo que é o talento ou de algo que o concretiza. Portanto, nunca é
fácil de definir porque é variável e é diverso. Para concretizar, eu acho que podemos tornar isto muito mais rico a partir de que se começarmos a criar algumas coisas em concreto. Eu estive na China e na China fui coordenador do ciclo de sub-3 a sub-9 e podemos até falar um pouco dessa idade. Uma coisa curiosa que na altura nós fizemos lá foi, portanto, nós pegamos no universo de treinadores daqueles escalões, que provavelmente seriam à volta de 15, entre treinadores e treinadores adjuntos, e fizemos uma coisa engraçada para percebermos a diferença que há quando olhamos para um jogo, a diferença que há quando olhamos para um jogador e a diferença que há quando olhamos para o talento. E eu encontrei um vídeo, o vídeo está no YouTube, que era o Messi a jogar no Newell's Old Boys, ou seja, quando ele tinha 11, 12 anos, à volta disso. Eu tirei esse vídeo. O vídeo não é, ou seja, é uma filmagem antiga, portanto não é muito bem perceptível quem é no vídeo. Nós pusemos o vídeo a rolar, pedimos aos treinadores, olha, façam só uma questão que é, apontem o número daqueles jogadores que vocês acham melhor e deem uma nota de 1 a 10 aos jogadores que vocês estão a ver neste vídeo. E nesse vídeo estava o Messi, com essa idade, havia outros jogadores também lá, e o engraçado foi, eu não consigo precisar em termos quantos foram, mas se destes 20, 15 escolheram o Messi como um dos 5, ok? Ou, portanto 5 não o escolheram, destes 15 eu acho que apenas 2 ou 3 deram uma nota de 9, 10 àquela idade ao Messi. Isto para dizer o quê? Primeiro, há sempre formas diversas de olharmos para o jogo e olharmos para os jogadores. A forma como nós olhamos para o jogo e perguntamos é muitas vezes aquilo que nos vai permitir ver ou não um talento. Aquilo que distingue determinado jogador, determinada também é variável, e aí às vezes incorremos no risco de quando procuramos definir parâmetros, quando eles são demasiado quantitativos em termos de capacidades condicionais, capacidades técnicas, de criar um crivo demasiado curto e perdemos muito daquilo que é a essência do jogo, que é a essência do jogador e que é a essência digamos, de um jogador com talento que nós gostamos. Portanto, isso tudo deve nos fazer a refletir e é algo de partilha de uma situação em concreto que leva a esta pergunta também. Não sei se te respondi Sim, da sim, melhor em forma. parte. Eu até aproveito agora para dizer a todos que nos ouvem e que já estão connosco que podem fazer as vossas perguntas pelo chat. Eu depois tentarei selecionar o máximo que conseguir dentro do tempo que temos neste pontapé de saída, neste momento zero, à medida que o Vítor e eu fomos avançando aqui em algumas linhas que definimos para vos acrescentar algo e vocês façam as perguntas que vos suscitar aquilo que o Vítor for dizendo e eu depois tentarei selecionar na parte final algumas delas. Vítor, como estamos a falar do que é um talento e já explicaste que pode ser abrangente, vou mais para lá de então que indicadores podem existir para a detecção desse talento, isto segundo vários contextos. Por exemplo, se olharmos para um contexto de formação, mais à frente, por exemplo, no contexto que tens no Liverpool, porque aqui já se pode entrar na questão do potencial versus rendimento, não é? Portanto, que indicadores se podem detectar para identificar este talento dependendo do contexto etário ou competitivo? Ok, que indicadores? Ou seja, liga-se um pouco com a questão anterior, que é, a partir do momento em que nós definimos algo como indicador, nós temos de ter certeza daquilo que queremos que não passe e daquilo que queremos que nos indique. E às vezes esta certeza leva-nos a perder determinado tipo de jogadores se vamos analisar o jogo ou se vamos olhar para o jogo com aqueles óculos e com aquelas lentes. Agora, algumas coisas que me parecem importantes e distingui-las. Por exemplo, nós vamos dizer, quando olhamos para o nosso plantel, sentimos a necessidade de alguma, entramos em contacto, e aqui deixa-me só fazer um parênteses, o que é. O sucesso de um clube tem muito a ver com aquilo que é um CEO, com aquilo que é o treinador, com aquilo que é o funcionamento de um clube como um todo, porque todos nós que estamos aqui temos a perfeita noção que muitas vezes vamos para um clube
e é-nos entregado, ok, este é o plantel, está fechado, quando existem contratações nem sequer somos tidos em conta enquanto treinadores, portanto, um bom treinador precisa sempre de um bom CEO, de um bom diretor desportivo, de uma boa ligação, de um bom funcionamento de scouting, para que muita coisa bata certo, consiga funcionar. Isto para dizer o quê? No nosso caso isso existe, ou seja, quando nós sentimos a necessidade, ok, vamos pensar no plantel, o que é que existe, pedimos ao departamento de scouting e aqui é importante uma coisa que é, como nós não lidamos dia a dia com aquele jogador, como nós não o vemos todos os dias, ou seja, em diversos momentos, seja em treino, seja em jogo, é importante reunirmos o máximo de informação possível e esta informação pode vir de vários lados, seja por um lado estatístico, seja por um lado quantitativo, de parâmetros quantitativos que o scouting terá, seja por uma conversa de um jogador que jogou com ele na seleção ou de um ex-treinador. Portanto, quanto mais informação nós tivermos para podermos pesar e decidir se é, sem dúvida, um acrescento, não só em termos qualitativos, mas em termos de funcionamento do plantel e da sua própria importância dentro dele, melhor. Isto para dizer o quê? A nível profissional, tudo isto tem que ser tido em conta. Portanto, quanto mais informação nós conseguimos reunir sobre, melhor. O clube tem um departamento de scouting bem estruturado e muito bem definido, que tem por base também muita análise de data e às vezes há muitas coisas curiosas que se pode retirar desses dados, sem nunca nos fecharmos naquilo que é. Portanto, estes dados, por serem estatísticos e por serem médias e por serem data quantificável, necessita sempre de uma interpretação, na minha ótica, qualitativa. A partir daqui, e falando um pouco mais para a formação, eu acho que custa-me muito definir um jogador por traços previamente estipulados. Ou seja, quando nós vamos ver um jogo de sub-12 ou sub-10, se nós já vamos com lente à procura de um parâmetro físico ou um parâmetro técnico ou algo, ficamos sempre sujeitos a ver por aquele lado e pode-nos sempre saltar algo ou falhar algo que procuramos. Isto para dizer o quê? Por exemplo, quando nós olhamos para um miúdo e vemos técnica e velocidade, eu sinto-me atraído, não é? Isto é fantástico, não é? Agora, há depois um conjunto de coisas que também devem ser importantes para nós, como é que ele está quando não tem a bola, como é que ele está quando não tem a bola mas a atacar, como é que ele se relaciona, se o corpo tem variabilidade quando toca na bola, se ele é tão coletivo que até consegue deixar a bola pronta para alguém num toque finalizar, se consegue ter uma perspectiva em termos imagéticos daquilo que é o campo e conseguir jogar curto, longo, ou seja, tudo isto faz parte daquilo que nós podemos dizer que é alguém que se distingue, não é? Que é um talento. Agora, se é mais numa idade, mais na outra, eu já vi miúdos incríveis com 8 anos que nós pomos a mão na cabeça e dizemos o que é? Como é que é possível, não é? E depois tem a ver um pouco com isto, que é a variabilidade é tão grande que nós temos que dar espaço a essa variabilidade quando contratamos, quando o vemos e quando depois o treinamos e potenciamos ao longo de um processo. Vítor, pegando no que estavas a dizer, esta detecção do individual, do talento individual, ocorre muito e é muito importante também no contexto coletivo, ou seja, às vezes para se detectar questões que são da mentalidade, da personalidade, até do envolvimento no jogo, do conhecimento do jogo, que às vezes também é um talento, diga-se, e que aparece mais precocemente nuns do que noutros. Portanto, identificar o individual no contexto coletivo pode ser muitas vezes muito importante também. Sim, sem dúvida. E isso é que às vezes isso é que é o difícil, que é nós olharmos para um jogo e entendermos que às vezes um movimento sem bola revela-te muito mais do que uma coisa com bola ou do que um drible. E é preciso este entendimento às vezes para nós conseguirmos detectar esse tipo de jogadores. Isto para dizer, por exemplo, o peso de nós vamos ver um jogo, ok, tu vamos ver um jogo, Ramo, e eu digo-te assim, Ramo, imagina a melhor equipa para ti a jogar atualmente na Europa, e eu vou imaginar a minha equipa a jogar atualmente na Europa, e depois, ok, Ramo, imagina os 3 melhores jogadores para ti
do mundo. Tu imaginas os teus, eu imagino os meus. Depois, imagina se na tua equipa eles entram, em termos qualitativos, e eu imagino se entram. Provavelmente podemos não coincidir, provavelmente podemos coincidir, mas quando depois nós vamos ver um jogo, o padrão daquilo que nós vimos dentro de nós, de quem é que é o melhor, aquele padrão de comportamento, aquele padrão de movimento, nós vamos tentar encontrá-lo naquele jogo. E às vezes quando vimos e digo, oi, este jogador parece mesmo o Xavi, este jogador parece mesmo, isto significa algo, não é? Agora, uma coisa que também é importante é, e isto às vezes culpa nossa, nós às vezes demasiado cedo julgamos o jogador, às vezes demasiado cedo criamos expectativas naquele jogador e cada vez mais, por tudo na sociedade, um jogador com 18 anos quer estar a jogar numa equipa principal. E esta falta de tempo ou falta de entendimento que ele também precisa de tempo, às vezes é um empecilho em muitos processos e em muitos casos. Não sei se... Sim, às vezes a pressão que se coloca no talento identificado. Deixa-me perguntar também, até porque vai ser algo que vai ser falado na formação, e parece-me importante tocarmos aqui em vários pontos dos 4 módulos desta formação da Quest, e agradecer já as perguntas que vão sendo lançadas e eu mais à frente vou pegar nelas. Até que ponto é que é transformável o talento? Ou seja, se é que se pode falar em talento inato, na tua opinião, e depois até que ponto é que se pode transformar o talento ou, pegando na tua experiência, desenvolver esse talento para se enquadrar naquilo que é o objetivo do clube e a filosofia do clube até. Sim, eu acredito que nós podemos sempre aportar ao talento variabilidade, e esta variabilidade tem a ver com, ok, em termos individuais, a forma como ele recebe, em termos individuais, a forma como é o primeiro toque dele, como pode ser também o entendimento do jogo em termos de cultura, de jogo ou daquilo que é para a posição, em termos de função, ou seja, nós devemos aportar essa variabilidade e devemos, acima de tudo, potenciá-lo. E potenciamos como? Eu acho, quanto mais rico for esse processo tem que ser algo com desafio, não é? E esse desafio que vamos criando para ele ao longo de um período de tempo, ou seja, ao longo do processo de formação, ligado a uma matriz metodológica que tem a ver com o projeto, a uma ideia de jogo que terá a ver com o projeto, deve forçar um tipo de desenvolvimento individual. E acho que esse é que é o caminho a percorrer para conseguirmos potenciar esse talento. Agora, em termos de inato ou não inato, poderá estar ligado, não sei se tem a ver com a pergunta com o lado genético ou não. Sim. Pronto, aqui poderia dar pano para falarmos ainda mais, mas há sempre este lado epigenético, que é, ou seja, a influência ao longo do tempo e do ambiente neste potencial genético, mas existe este potencial que depois, em função daquilo que é o contexto e as vivências e a própria vida dele vão ou não trilhar-lhe o sucesso e o caminho. Vitor, também pegando no que estavas agora a explicar, é importante para um scout, alguém que vai para esta área, e cada vez são mais e melhores também, ter noção exatamente de que estamos a trabalhar, a detectar talentos, para usar esta expressão, mas enquadrados naquilo que é a filosofia do nosso clube, ou seja, porque nós podemos identificar diversos tipos e diversos patamares de talento, mas que não se coadunam com aquilo, com o jogar da equipa, com a capacidade financeira do clube, quer dizer, há muitos patamares que podemos estabelecer aqui. Pronto, pegando em duas coisas, importantes que eu acho para essa questão. Uma tem a ver, com uma coisa é o processo de detecção, ou seja, eu vou ver. Sim. Outra coisa é depois o processo de tratarmos a informação. De desenvolvimento também. Sim, e depois ligarmos isto tudo, vamos contratar e vamos desenvolvê-lo cá. Duas coisas importantes. Uma, eu acho que cada vez mais, quanto mais célere for este processo de detecção e decisão de, vem, melhor. Isto implica o quê? Implica que, se é para ser célere, tem que estar bem definido, não é? Tem que ser algo concreto que seja possível de nós conseguirmos decidir. Se aquilo que eu acredito e tem a ver um pouco com o clube, com a dimensão do clube,
porque se falamos num clube de menor dimensão, Claro. se calhar quanto mais em termos de quantidade de jovens ou de jogadores ou de crianças tivermos, melhor, porque nos vai dar uma base de sustentabilidade muito maior e de processo de desenvolvimento. Se calhar, ou seja, o crivo ou o filtro terá que ser muito mais largo. Quando falamos noutro clube, ok, já poderemos selecionar as coisas muito em função daquilo que pretendemos. Agora, eu acho que tem que haver sempre espaço para a variabilidade. E quanto mais variabilidade nós formos tendo, mais depois vamos conseguir, mais tarde, tirar dividendos. E isto para dizer o quê? Tem tanto talento, ou melhor, tem tanto talento um defesa central que é fantástico a antecipar, defender para a frente, a proteger a linha, a conseguir defender a 40 metros, a antecipar uma bola em profundidade, a conseguir controlar e a comunicar a linha defensiva. É tão importante isto como um defesa central, digamos, a ter timing para romper a bola, com um passe entre linhas, ou seja, isto para dizer o quê? Eu acho que tem que haver espaço para isto. Acho que este espaço tem às vezes a ver um pouco com aquilo que é a unidade de medida que o clube tem dentro do clube, ou seja, se há espaço para ele vir ou não há espaço para ele vir. Quando é mesmo um talento, tem que vir, na minha opinião. E agora, e aqui respondendo mais em concreto à tua pergunta, se a filosofia do clube ou o modelo do clube deve implicar no modelo de scout, eu acho que sim. Acho que quanto mais relacionados eles estiverem, mais facilidade há no processo de decisão e no processo de desenvolvimento. Agora, quanto mais novo, eu acho, é o jogador, também mais variável e mais diverso deve ser o entendimento. Não Sem sei dúvida. se... Respondeste bem, como sempre. Há aqui muitas questões que vão no sentido do desenvolvimento do jogador, o que não é de espantar, também tendo em conta a enorme competência que tens nessa área. Eu já lá vou tocar e agradecer todas as perguntas. Mas pegando ainda nisto que estamos aqui a falar, tu achas que o trabalho do scout que detecta o talento termina na detecção ou deve continuar a acompanhar a evolução, por exemplo, e analisar a evolução em treino, por exemplo? É uma boa questão. É uma boa questão, porque eu acho uma coisa que é, e isto foi-me dizendo ao longo deste tempo a trabalhar na formação, que é quanto mais perto o scout tiver daquilo que é a unidade de medida do clube dentro do clube, mais fácil é para ele, quando sai ou quando vai ver um jogo, decidir. Ou seja, se eu sei como é o sub-12 ou o sub-15 ou o sub-19 do clube X, se eu sei como é o plantel, se eu sei como é a equipa principal, se eu tenho noção do que existe e da unidade de medida em termos, quando eu digo unidade de medida é em termos qualitativos, do campeonato, a nível nacional, até a nível internacional, quanto mais próximo eu estou, mais fácil é eu quando for ver, ok, tem espaço, não tem, ok, tem mesmo algo especial, então vamos chamá-lo, temos mesmo que atacar já, não há tempo para vir a trial, ou seja, tudo isto, eu acho que quanto mais perto o scout estiver, melhor. Agora, se o processo de avaliação do jogador ao longo do processo de desenvolvimento deve ser do scout, eu acho que deve ser sempre como é que eu ia dizer? Eu acho que o processo de avaliação deve ser com quem contacta com ele mais, não é? E neste sentido é o treinador que decide, é o treinador que toma a decisão de o retirar em campo e porque é que o retira, ou porque é que o substitui, ou porque é que o põe a titular, ou porque é que ele joga ou porque é que não joga, ou seja, estas decisões são da parte do treinador, o processo de avaliação também tem que ser dele. Agora, se o scout, em função daquilo que viu, pode aportar alguma coisa ao treinador, não vejo por que não, e quando existe essa relação saudável entre departamentos, fantástico, não é? Toda a gente ganha, potencia-se os dois lados, não é? Porque Exatamente. quem detectou pode até montante nessa comunicação com o treinador relembrar e ver situações que detectou numa primeira fase e que estão ali a evoluir ou não, não é? Sim, porque o que nunca, às vezes o que existe de errado é, existe muitas vezes aquela ideia de que eu vi aquele jogador, ele era fantástico, ele veio e não está. Ou ao contrário. E quando é para mal, culpa do treinador. Quando é para bem, fui eu que o vi, portanto o treinador, pronto.
E isso às vezes é um pouco preconceito, porquê? Eu vou explicar. Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que o processo de scouting, treino, tem que funcionar para a mesma visão, para o mesmo Integrado, não é? projeto e para a mesma ideia, que é, ok, temos que pôr os jogadores na equipa principal, com tempo, sustentado, quando houver um momento e quando houver espaço na equipa principal também, porque às vezes pode não acontecer e é preciso criar-se outro tipo de estratégias. Mas eles têm, os dois, digamos, departamentos, os dois lados têm que funcionar em conjunto. Agora, se o jogador veio, ok, veio porquê? Porque o treinador também até se calhar ouviu e nós tínhamos muito, eu não queria estar a falar, mas por exemplo no caso concreto do Porto, quando eu estava lá na formação, o treinador também participava neste processo de avaliação, ou seja, se ele veio, ok, como veio, que de contexto veio, como é que ele era, se está a vir e mora a 180 km daqui e tem que fazer a viagem e no treino já vem cansado e depois ainda tem que voltar a ir para lá, se está na casa, ou seja, se está dentro do clube em processo interno, como é que está a vida dele fora, se, se está a jogar com regularidade ou se não está, se era um jogador que jogava e que jogou sempre com regularidade até no escalão acima ou não, e se não estava e agora veio e está a jogar no escalão acima, tudo isto tem que se ter em conta no desenvolvimento. Portanto, às vezes é ingrato quando nós olhamos para aquilo que é o momento de um e do outro. O que é correto é, ok, ele estava isto distinguia-o, isto era aquilo que ele se distinguia naquele momento, então vamos tentar ou perceber porque é que não está, ou porque é que continuamos a desenvolver esse lado ou essa característica dele. É exatamente aí que eu queria chegar e tocaste nesse ponto, porque muitas vezes há aquela ideia errada do eu detetei, agora é que o treinador, e vice-versa, o treinador dizer não fui eu que analisei, e há muitas questões às vezes que são colocadas neste ponto. Vamos entrar então aqui realmente na questão do desenvolvimento através do treino, depois da detecção, por exemplo, e há sempre digamos, um velho problema naquela questão do formar ou ganhar, ou se há equilíbrios possíveis entre os dois caminhos, se só se pode realmente optar por e dentro deste aspecto, que implicações terão cada um destes caminhos no desenvolvimento do talento, não é? Se há equilíbrios aqui que se possam encontrar entre o formar e ganhar. Eu acredito muito que um processo de desenvolvimento tem que ter competição. Okay? E se tem que ter competição, tem que ter competição também no treino. E se tem competição também no treino, eu acho que também tem que ter no jogo. Agora, tem tudo a ver, tem tudo a ver com a forma como nós vamos interpretar essa competição e como a fazemos chegar ao jogador. Porque eu perco o jogo e no fim cabe-me a mim, treinador, explicar, olha, nós perdemos o jogo por causa disto, disto e disto. E quanto mais esse processo for um processo natural e quanto mais o jogador perceber que eu perdi o jogo por isto, mas estou a entender por isto em função daquilo que era a nossa ideia, em função daquilo que era o nosso, vamos supor, modelo de jogo, ou em função do que era aquilo que era a minha função, é um processo de aprendizagem, porque ele vai aprendendo, aprende com o resultado, aprende com um erro da ação, mas também aprende com o ganhar e com o perder e com o empatar. E isto é importante desde que nós o saibamos contextualizar e ele saiba entender o porquê. Agora, eu já vivi nos dois lados, ou seja, em Portugal, na China não havia competições na formação, depois começou a existir. Em Inglaterra há competições a partir de sub-18, sub-16 algumas, mas quem mais em concreto e organizadas a partir de sub-18. Em Portugal temos um processo de formação, em Espanha, ou seja, isto para dizer o quê? Há diversas formas, e eu acredito que é mais fácil nós desenvolvermos até este caráter futebolístico se tivermos competição, e acredito que torna as coisas muito mais naturais. Agora é preciso sempre contextualizar aquilo que é o resultado. E daí a pergunta, porque todos sabemos, há sempre aquela dúvida, e depois há a parangona também do formar a ganhar, e muitas vezes não há equilíbrio e lá se vai o desenvolvimento do jogador. Tu há pouco falaste que o objetivo, na tua opinião, tem que se centrar em, ok, vamos desenvolver jogadores para a nossa equipa sénior, e portanto eu pergunto, se formar em relação à equipa sénior, poderá ser a base para criar condições em treino para que um jogador se desenvolva de forma, digamos, mais abrangente? Sim, por exemplo, Ramo, deixa-me só
criaram à parte aí. Por exemplo, quando eu digo formar para a equipa principal, quando esta é uma lógica de clube, porque o importante é, ok, nós formamos para a equipa principal, mas temos que, se conseguirmos dar-lhe uma vida profissional enquanto futebolista, fantástico. Exatamente. Independentemente de ele conseguir chegar depois à equipa principal do clube ou não. Mas se ele conseguir ter uma carreira profissional sustentada e por vários anos, esse sim é um grande objetivo. Agora, e acho que a tua pergunta tem um pouco a ver se o modelo de jogo da equipa Exatamente. principal deve estar, Por exemplo, relacionada com aquilo com a formação. Eu acho que quanto mais semelhante é o processo em termos de desenvolvimento, mais fluido é, ok? Se o nosso objetivo é, ok, vamos formar para a equipa principal, quanto mais semelhante for, quanto mais em termos de matriz metodológica e de conceitos for semelhante, mais fluido é, mais fácil é para o jogador quando chega à equipa principal. Há uma entrevista fantástica do Messi sobre isso, que fala que quando ele chega à equipa principal foi tudo tão fácil porque ele já estava tão habituado a tudo que foi uma questão natural. Nós temos também alguns casos de alguns jogadores assim, portanto eu acredito nisso, acredito que torna as coisas muito mais consistentes também e que pode criar, não pode, e que cria uma cultura de clube e acho que isso é extremamente importante. Por outro lado, há quem defenda que a especialização precoce de um talento, de um jogador, num determinado modelo de jogo, que o poderá castrar à frente se, digamos, não é aproveitado por aquele clube e vai para outra realidade. Aí tem só duas questões, que é, ok, que modelo de jogo é, porque não sabemos, não é? Segundo, quando nós desenvolvemos uma cultura de jogo, ou quando nós começamos a fazê-los entender que há algo mais do que eu estar com bola, ou seja, há jogo, e eu sem bola implico alguma coisa, ajudamos o jogador a fazer, isto é importante para qualquer treinador e para qualquer equipa. Isto para dizer o quê? Não tem só a ver com o modelo, desde que o modelo não seja algo fechado. Agora, quando nós olhamos e dizemos, ok, mas nós desenvolvemos a vida toda com o central a passar a bola para o defesa direito, com todo respeito, e o defesa direito a passar a bola para o extremo, e o extremo para o médio, isso sim é algo fechado. Okay? Isto para dizer tem sempre a ver com aquilo que é o modelo. Agora, eu não acredito que todos nós não gostássemos de ter, sei lá, no nosso caso, o Mo Salah, claro, fantástico, não é? Mas não tem a ver com o modelo, não é? Tem a ver com ele. Claro. Portanto, eu acho que às vezes é uma falsa questão quando o modelo de jogo e o processo de treino é rico. Quando isso é rico, fantástico. Portanto, é um problema quando não é rico, não é? Quando se formata, em vez de formar, não é? Exatamente. Na minha opinião, sem dúvida. Exatamente. Ora bem, vamos aproveitar, Vítor, vamos já aqui algumas questões de quem nos segue, que já foram colocadas bastantes, e por questões de tempo eu vou tentando já introduzir aqui algumas. O Vasco pergunta se, falando em talento, não poderá ser a mentalidade um fator mais importante que a técnica / qualidade em um jogador. Ele diz que quando fala em mentalidade, fala em fome de ganhar, vontade de melhorar todos os dias. Sem dúvida. Isso é algo que distingue também. Isto para dizer o quê? Eu dou exemplo do Rubén Neves, por exemplo. Nós estávamos no sub-17, ele sub-17, ele sub-16, desculpa, a jogar no sub-17, e ele ligava a perguntar se podia chegar a 40 minutos, não antes do treino, mas antes da hora, para estar no treino, para poder sozinho fazer passes, remates contra uma parede, remates para uma baliza. E eu depois também, ok, vais, mas eu também vou, e vamos... Isto para dizer o quê? Esta fome, esta paixão por o jogo e por crescer e por evoluir, isso é o que distingue muitos deles, sem dúvida nenhuma. Agora, claro que tem que ter qualidade individual e tem que ter inteligência e tem que ter algo que os distingue também, mas isso é sem dúvida muito importante, e quanto maior for esta fome e este desejo, fantástico, porque nós conseguimos fazer tudo deles. Nós podemos ver, saiu agora e acho que o Manuel vai ficar chateado se eu passar a publicidade, na Netflix, uma série sobre o Michael Jordan que toca em questões dele, da autobiografia e em questões do desenvolvimento dele, e nós vemos ele com uma idade tenra, a fome que ele tinha por treinar e por melhorar.
E isso nós vemos em muitos jogadores, e no nosso caso, quando nós olhamos para o nosso plantel, eles são animais competitivos, eles adoram treinar e treinam a sério porque sentem que o treino é importante e o futebol, e às vezes isto é entra em contradição que é. O futebol é tão rico em termos formativos que tu, não tendo o melhor plantel em termos individuais, podes ganhar o jogo. Que o jogo ensina-te que quanto mais tu treinares e quanto mais te esforçares, estás mais perto de ganhar. Quanto mais egoísta, individual tu fores dentro do jogo, mais insucesso se calhar vais ter, porque provavelmente o treinador até te vai tirar e vai-te pôr no banco. Portanto, o jogo ensina-te um conjunto de valores e um conjunto de princípios que por si só são ricos, e são ricos a trazê-los para isto, para esta fome e para esta vontade de treinar. Não sei se respondi este caráter futebolista. Acho que sim, sem dúvida. Ora, o Richard Nascimento acrescenta aqui se achas que hoje em dia ganham mais peso, ou ganharam mais peso os números dos jogadores, as estatísticas, do que propriamente a jogabilidade no momento da sua contratação? É uma boa questão. Eu espero que não, mas tem peso, acredito que tenha peso. Para nós não tem, eu posso falar só no nosso caso, mas para nós não tem. Agora, é o que eu digo, há informação que mesmo dentro... Nós também não podemos dizer só que, ou seja, os extremos são sempre maus nestes casos, não é? E não podemos dizer só que só quero saber em termos qualitativos, porque às vezes há algo interessante, não é? Por exemplo, nós, às vezes é interessante, mesmo em termos, e nós temos isso lá, por exemplo, com 20 anos, o número de jogos que determinados jogadores na Europa fizeram, acaba por ser um indicador engraçado, que também às vezes, perante a interpretação, nos diz determinadas coisas. Mas sem dúvida, eu acredito muito mais neste lado qualitativo e neste lado de sentir e vê-lo em jogo e de sentir como ele joga, como ele olha para os colegas, como os colegas olham para ele, como ele se mexe. Ou seja, eu gosto muito mais deste lado e acredito muito mais neste lado do que no outro lado, se quisermos dizer isso. Vitor, eu já vou ao resto, a mais perguntas, que são muitas, mas aproveitando isso que estavas a dizer, lembrei-me aqui de outra coisa, da minha própria experiência, por exemplo, no Boa Vista, quando fui diretor desportivo, e o departamento de scouting, quando foi reestruturado, na altura pelo professor Pedro Silva, que faz parte agora da equipa técnica do André Vilas Boas, dentro do que era a capacidade de Boa Vista naquele momento, estabeleceu-se vários patamares, desde a detecção até a integração, ou seja, um primeiro scout que o via, depois até um elemento da equipa técnica, o coordenador técnico numa certa análise e no final em treino, quando era possível, obviamente. Isto poderá ser um caminho interessante. Sim, era o que eu estava a dizer, ou seja, eu acho que cada vez mais, quanto mais célere for esse processo, melhor. Quanto mais informação tu tiveres, mais certeza vais tendo. Claro. Mas ao mesmo tempo, quanto mais pessoas implicadas tu tiveres, mais responsabilização existe perante aquele jogador. Agora, o que nunca pode acontecer, e eu acho que isso às vezes, quando o processo se torna assim, às vezes pode acontecer ok, ele tem que ver, depois ele tem que ver, depois esta pessoa tem que ver, e depois quando ainda vai... validação, não é? Exatamente, e este processo tornando-se moroso, às vezes é um contratempo também. Por isso é que eu acho muito importante que quando é óbvio, quando é um talento e nós dizemos, ok, vem, e o clube tem que fazer algo para ele vir, e às vezes este processo de trial, de trazê-lo ao clube, às vezes, felizmente ou infelizmente, mas isto é a realidade, é assim que neste momento as coisas funcionam, ou seja, há tanta competitividade por um miúdo. Exatamente. Que isto torna-se isto, não é? E para quem vai ter esta função, acho que é importante que se diga que, por exemplo, nós aqui em Inglaterra, em função das restrições de scout, por exemplo, até certa idade, só podemos contratar jogadores que estão no máximo a 1h30 de distância de carro do local de treino. Portanto, nesta 1h30 de viagem nós temos City, United, Everton, Liverpool, fora outros clubes nesta zona mais pequenos, mas, ou seja, a competição é tanta, a procura é tanta, a oferta é tanta, que quanto mais fluido for este processo, melhor. Aqui acontece uma coisa muito engraçada, que é nestas idades mais jovens, ou seja, sub-9, sub-8, até às vezes, e antes disso, às vezes com 7 anos e com 6 anos,
é muito normal nós termos um jogador que venha treinar à segunda com o Liverpool, à quarta com o Manchester United e à sexta com o City e depois decide onde vai jogar. Ou seja, e é engraçado e acontece com naturalidade e toda a gente entende. Mas isto acontece. Portanto, eu acho que e respondendo um bocadinho à tua questão, ou seja, esse processo é fantástico porque responsabiliza e envolve muita gente num processo de decisão, ao mesmo tempo ajuda as coisas a estarem organizadas e estruturadas. O que tem que acontecer é nós tornarmos este processo fluido. E não algo moroso. Muito digamos. burocrático também às vezes, que também não favorece ninguém. Ora, uma pergunta do João Guimarães, como é que explicas a especialização precoce de um talento? Especialização precoce. Não sei se está a referir, por exemplo, à questão de uma posição, se é na questão de treinar, se jogar futebol ou fazer outros desportos, não sei se... Pronto, vamos pedir, eu penso que ele estaria a falar, por exemplo, da posição, porque é algo muito debatido, portanto vamos por aqui, se não for, entretanto o João dirá. Nós até, precisamente quando estivemos com o Fernando Valente e com o Tiago Moutinho, falamos disto, não é? Sim, exatamente. Da questão da especialização numa determinada posição e se isso poderia ou não ter impacto no desenvolvimento de um jogador. Sim, é assim, e dizendo um pouco também como referi lá, em alguns miúdos e em alguns talentos é completamente perceptível, ok, ele é um médio, agora se vai estar melhor entre linhas, se vai estar melhor mais baixo, se mais tarde e com mais tempo nós conseguimos acrescentar-lhe variabilidade em termos de movimentos, em termos de algum detalhe, ok, andaremos por aqui. Outros é difícil e convém até, ou seja, em diferentes posições nós irmos jogando. Agora, isto está sempre influenciado por uma coisa que é a ideia do clube, a ideia do treinador e a ideia do projeto de formação, não é? E este olhar para a posição e olhar para a função da posição em função daquilo que é o talento dele está um pouco relacionado com isso e vai depender sempre do projeto do clube. Agora, eu acho que para alguns jogadores é muito importante terem estabilidade em termos posicionais, para outros não é tão importante, é pelo contrário, é bom ir passando por diferentes e às vezes o trocar de posição pode servir para algo em termos de desenvolvimento individual. Por exemplo, ok, o meu médio tem algumas dificuldades a ver o jogo de frente, então passamos-lo para a defesa central para ele ter esta variabilidade, ok, mas o meu 6 tem dificuldades com o de costa, então vamos pô-lo a 8, digamos, ou a médio interior mais entre linhas para ganhar isto. O meu extremo, vamos supor isto que às vezes é muito usual, perde 300 vezes a bola em jogo, então vamos pô-lo a defesa lateral para ele sentir, ok, se ele perder 10 vezes, isto é mais complicado. Ou seja, estas questões às vezes podem ser usadas e o alterar uma posição para uma questão de desenvolvimento. Agora, em termos de norma e em termos de algo à la longa, ou seja, a um período de tempo, eu acho que tem muito a ver com isso, ou seja, com que tipo de talento é, que tipo de jogador é, se precisa desta regularidade posicional, como é que o clube olha para a posição, como é que o modelo de jogo do clube, da formação olha para a posição, ou seja, acho que implica um pouco disso. E nós temos, aliás, todos conhecemos muitos casos de que se vai à procura de um defesa central no scouting e contrata-se o ponta de lança ou vice-versa, e vai-se ver o jogador A e contrata-se o X que nem sequer estava nos planos, não é? E, por exemplo, é muito engraçado, e às vezes estes exemplos, que é, e nós temos muitos no nosso futebol, do Fábio Coentrão que era extremo e depois acabou a jogar a lateral, porque tem a ver com tudo, ou seja, tem a ver como o treinador olha para ele, tem a ver como ele próprio se revê naquele momento e depois tem a ver com uma coisa que é a unidade de medida de quem está com aquele jogador naquele momento, porque eu olho para o sub-23 com uns olhos, mas o treinador do sub-23 olha com outros, e se calhar a ideia dele era todos têm capacidade para jogar na equipa principal, mas na minha ideia 2, 3 podem conseguir treinar na equipa principal. Portanto, isto acontecia-me a mim quando estava na formação, eu sempre achei que eles iam chegar todos à equipa principal, porque faz parte, é a nossa unidade de medida e depois é a função das nossas vivências que nós vamos conseguindo, ok, vamos ver. Isto é importante, não é? Como é que eu ia dizer, este equilíbrio entre aquilo que é o momento e aquilo que poderá ser, acho que é importante. Vamos agora a outra questão do André Lopes, aproveitando o tema da formação, gostava de perguntar ao Vítor
se os treinadores muitas vezes não trabalham demasiado questões técnicas com bola, acabando por desleixar o ensinar o jogo. Momentos sem bola, tomada de decisão, são miúdos, mas acabam por ter uma capacidade de aprendizagem e de absorção muito grande, diz o André Lopes. Sim, eu acho que tem um pouco a ver, acho que está relacionado. Agora, eu acho que o ensino de algo individual tem que ser sempre depois contextualizado, nem é contextualizado, ou seja, acho que o ensinar algo individual não pode implicar o não ensinar algo em termos coletivos e vice-versa. Ou seja, essa preocupação com o individual tem que existir, como tem que existir esta preocupação com o entendimento do jogo. E acho que é quando existe esta preocupação ao longo de um processo de formação que realmente é rico. Agora, se olharmos para um processo de formação e olharmos e dizermos assim, ok, mas a única preocupação é em termos individuais e treinar em termos individuais e não existe o resto, sem dúvida que eu acho que não será por aí, como ao contrário, também não será por aí. Portanto, acho que é importante este equilíbrio, mas era importante eu dizer uma coisa que é, às vezes há questões individuais e exercícios em idades mais jovens que é importante fazer não por aquilo que se vai ensinar, ou seja, o drible que se vai ensinar em termos técnicos, mas pela agilização corporal que aquilo traz. Ok? Porque nós cada vez mais vivemos numa sociedade sem, como nós falamos muitas vezes, sem jogo de futebol de rua, ok? Não existe. Mas também na escola já não existe assim tanto. E mesmo no clube também às vezes não existe assim tanto. Portanto, tudo aquilo que nós conseguimos trazer ao corpo, e no corpo, quando eu digo corpo, o corpo inteiro, com uma bola, e tudo aquilo que de agilidade conseguimos criar e aportar esta variabilidade à criança é fantástico, mas isto não implica, e implica sim que exista também um entendimento daquilo que é o lado coletivo e o entendimento do jogo. Bruno Carmo pergunta se há um número de jogos, mais ou menos, que se possa indicar para se observar um jogador, um miúdo, e para tirar uma avaliação final com um parecer positivo ou não, e em que contexto de jogo. Poderá ser muito variável, não é? Dependendo do contexto também competitivo, etc. Sim, mas às vezes há jogadores que nós vemos no aquecimento, já ficamos aí, está aqui alguma coisa de, não é? Às vezes há outros que, ok, quero ver outro jogo, quero ver um jogo com um nível mais alto, quero ver, ok, o nível competitivo não era, vamos ver noutros contextos. Pronto, acho que tem a ver um pouco com o momento, não é? Sem dúvida, acho que sim. O Flávio Soares pergunta-te se concordas que um jogador top, um jogador de qualidade alta, tem sempre inerente duas características: a velocidade, deslocamento e leitura de jogo, e inteligência, independentemente da posição do campo que ocupa. Sem dúvida. O meu único parênteses seria na velocidade de deslocamento por si só. Ok? Porquê? Porque há muitos jogadores com um talento incrível e que pelo facto da distância em termos coletivos estar mais próxima a atacar ou mais próxima a defender, lhe garante que esta velocidade de deslocação não seja tão necessária. Isto também às vezes em termos de posição também implica, não é? Ou seja, quando nós olhamos para um lateral rápido, fantástico, mas às vezes também já vimos laterais não tão rápidos a ter sucesso. Portanto, acho que a velocidade de deslocação é importante, não estou a dizer que não é importante, mas é um parênteses, ok? Ou seja, tudo o resto, sem dúvida, fantástico. Acho que inteligência de jogo e cultura de jogo sobressai de forma incrível. É muito mais fácil para um treinador quando isto está presente em muitos jogadores do plantel e muito mais difícil quando não estão. Por isso, acho que sim, sem dúvida. Vitor, deixa-me acrescentar eu agora aqui uma discussão também antiga e que desperta muitas vezes também muitos problemas devido aos preconceitos ou preconceitos, como os quisermos chamar, que tem a ver com a morfologia física em determinadas idades, ou seja, nós estamos a avaliar um central que pode ter um conhecimento de jogo acima da média, uma qualidade acima da média naquilo que é a sua interação com o jogo e com o jogar, mas que a nível físico está, digamos, mais atrasado. Como é que se pode olhar para isto, não é? Acho que é preciso um pouco... No desenvolvimento físico, sim, isso para se perceber. Respondendo duas coisas importantes. Uma, algo que eu acho que também é muito importante, que às vezes não se fala quando olhamos para jovens defesas, que é o gosto por ser defesa. E este gosto por ser defesa é tão ou mais importante como outra coisa, porque às vezes
isto não está dentro deles e eles não se sentem até confortáveis. Nós até achamos que top, fantástico, mas este gosto por ser defesa vai fazer diferença depois um pouco mais tarde. Isto eu não estou a falar de crianças com 7, mas 5, com 15, 16, 17, 19, 20, Exatamente. nestas idades. A outra questão, respondendo um pouco mais em concreto, acho que sem dúvida que quando olhamos em termos profissionais ou em termos de alto rendimento, é uma posição que a altura influencia. Influencia, isto é, mais permite-te, por norma, que sejam os jogadores mais fortes no jogo aéreo, não quer dizer que o sejam, mas poderá ser. Permite-te uma abrangência de espaço também maior, permite-te, como é uma posição que pode estar sujeita a mais duelos, também que se calhar algum sucesso que não tem só a ver com isso. Mas quando olhamos para a formação, eu acho que temos partido do pressuposto que, ok, ele tem talento a defender, e o talento a defender às vezes é só como eu saber antecipar. Às vezes é só como eu estar a ver a bola aí para ali e eu chego um segundo antes. E depois, em função do tempo e em função do seu processo, nós começarmos a balizar que é, ok, ele tem 17 anos, mas continua com 1,40 m, vamos esperar, porque ele é mesmo bom. Mas ok, entretanto deu um salto em termos de desenvolvimento, porque há idades que poderá tardar, há idades que não poderá tardar. E depois, em função daquilo, nós conseguirmos tomar uma decisão. Agora, eu acho que nunca deverá ser isto, que é, eu nunca posso deixar de contratar um jogador se eu revejo talento por ele ser alto, e nunca posso deixar de contratar um jogador quando eu revejo talento por ser baixo. Eu tenho que o contratar em função de algo, ou seja, essa capacidade condicional. Quando nós vamos ver um miúdo de 10 anos, ou um miúdo de até 14 ou 15, Exatamente. não deverá ser aquilo que me vai dizer, ok, ele tem que vir. Agora, e às vezes esta é uma questão que se levanta, que é, ok, mas ele estás com 14 anos ou com 15 e já tem 2 metros. Ok, já tem 2 metros, ok. Então vamos vê-lo jogar. Aporta algo? Não, sim, como é com bola, como é no relacionamento com os colegas. Depois tem a ver um pouco com o nível ou com o clube em que estamos. Ok, mas nós já revemos mais potencial no que temos, como é esta decisão. Portanto, acho que tem que ser pensada e pesada um pouco em relação a isso. Sem ser um fator eliminatório, na tua opinião. Era por aí que eu queria entrar. Para um lado e para o outro. Exatamente. Okay. Nem muito alto, nem muito baixo. Para um lado e para o outro, ou seja, eu acho que uma capacidade condicional por si só leva-nos sempre a erro, não é? Ora, muito bem, vamos então agora avançar. Temos aqui o Fernando Oliveira e foi uma questão também que já debatemos precisamente com o Tiago e com o Fernando Valente, mas vamos deixar aqui também a tua opinião, que tem a ver com a reestruturação de quadros competitivos em Portugal, no aspecto em que diz o Fernando Oliveira que acha que até ao sub-9 não devia sequer de existir competição oficial, treinadores só vocação de professor de ensino e educação física, apenas torneios, e até ao sub-13 não existir tabelas de classificação para as equipas. Se achas que isto era uma boa forma de formar, eu sei a resposta porque já falamos sobre isso, mas eles não sabem. A ausência de competição, no fundo, até ao sub-13, não é? Sim. Como é que eu ia dizer? Para mim tem muito a ver com isto, ou seja, de que forma é que nós contextualizamos essa competição. Porque eu pegar no meu filho e a mostrar-lhe, olha, esta é a tua classificação, estás a meio da tabela, sabes? Porque estás a meio da tabela, mas isto é o desporto, porque tu vais perder, vais ganhar, vais saber, isto vai ser a tua vida. Agora é no futebol, mas um dia vai ser no teu profissão. Portanto, tem tudo a ver como nós olhamos para isto. Agora, isto é num mundo ideal, sem dúvida, não é? Mas este lado também existe. E se nós nos afastarmos disto, aquilo que me vai dizendo de ter vivido também em contextos em que não existia essa competição, é que o processo torna-se relaxado, o processo torna-se às vezes descontextualizado, às vezes desconexado, e isso leva a que as coisas não tenham alguma fluidez nesta idade. E aquilo que me parece importante às vezes dizer é, o que acontece nessas idades é também muito importante. Não só o que acontece nas idades mais avançadas, mas o que acontece nessas idades é mesmo muito importante. Em relação aos treinadores, eu acho que acima de tudo eles têm que ter, e isto eu acho que é muito importante, eles têm que entender o que é uma criança de 8 anos, e têm que entender o que é uma criança de 9, e o que é uma criança de 10, e o que é um jovem de 14.
E entender é saber o que ela é em termos fisiológicos, saber o que ela é em termos anatómicos, saber o que ela é em termos de... E eu entendo o que me estão a explicar, não é abstrato, é concreto. Eu acho que isso é muito importante. Agora, eu vi treinadores fantásticos, com, se calhar, digamos, com outro tipo de formação para essas idades, porque tinham uma sensibilidade para aquilo que era a criança incrível. E isto para dizer o quê? Eu acho que não devemos fechar, sem dúvida que a certificação é algo muito importante e ainda bem que acontece e que aconteceu em Portugal, porque tornou a profissão possível de existir. Agora, mais do que isso é isso e sensibilidade, conhecimento daquilo que é a criança, conhecimento daquilo que é o jovem, conhecimento daquilo que é a competição naquela idade. Eu acho que isso acho que é importante, sem dúvida. Ora, o Rui Mota, que esteve contigo na China e te manda por isso um especial abraço, está aqui a seguir. Um abraço também para ele. Para o Rui. Estruturalmente, quantas pessoas observam um jogador que seja tido como um talento e como o fazem no clube? Ramo, desculpa, houve um momento que deixei de ouvir. Estruturalmente, quantas pessoas observam um jogador que seja tido como um talento e como o fazem no teu clube? Ou seja, eu posso falar, ou seja, em termos profissionais, não é? Ou seja, nós temos um departamento de scouting ainda com bastante pessoas. Existem os scouts que depois são responsáveis pelas diferentes áreas. Daí está relacionado o chefe de scout, está relacionado o chefe de área, está relacionado o diretor desportivo. E depois, em último caso, está relacionado o staff e todo o staff da equipa profissional, isto é, os adjuntos, eu incluído, e o treinador principal. Portanto, temos, digamos, muita gente envolvida, mas que o processo acaba por ser mais controlado porque em termos profissionais há mais coisas envolvidas, não é? Desde os empresários, a relação com o empresário, ao próprio peso do clube, portanto, torna as coisas diferentes e se calhar mais fáceis em algumas questões. Ora, nós estamos perto do final e não há perguntas boas nem más, são todas boas, porque as perguntas são sempre interessantes, mas eu vou tentar selecionar dentro das muitas que faltam aquelas que têm mais a ver com o contexto da formação que a Quest está a desenvolver. E perguntar-te aqui também, o Bruno está a perguntar qual a importância do treino individual, do estilo que o Pepin Linders realizava no Porto e que cuidados se deve ter nesse tipo de trabalho para o desenvolvimento do talento, não é? Ou seja, o trabalho do Pep no Porto foi algo transversal a todos os escalões, com diferentes nuances e diferentes toques, digamos, nos diferentes escalões. Existia ao mesmo tempo um projeto que era o projeto PJS, também ele foi responsável e também fazia parte. Isto para dizer o quê? Eu acho que, e aquilo que eu falei há pouco, mais do que às vezes o ser a técnica de um drible, é o que este tipo de treino lhes vai garantir em termos de agilidade corporal. E esta agilidade em relação com a bola, e com o espaço, e com o colega, ou seja, esta agilização do corpo todo, eu acho que são muito importantes. Acho que é muito engraçado ver, porque eu lembro-me, havia crianças que o facto de ele os obrigar a fazer determinado tipo de movimento, eles ganhavam noção corporal de, ok, o meu corpo chega mesmo ali, eu consigo mesmo pôr o pé por cima da bola desta forma. E este tipo de adaptabilidade, esta treinabilidade que a criança tem e que nós lhes podemos potenciar, é fantástico porque eles está em bruto, não é? São uma fonte fantástica de desenvolvimento e esse tipo de exercícios ou esse tipo de desenvolvimento que nós tínhamos lá foi fantástico porque criou isto. E ao mesmo tempo criava uma cultura também de criatividade, de jogo ofensivo, de mística, mas de uma mística de quanto mais eu fizer e quanto mais eu trabalhar, mais perto vou estar de chegar à equipa principal e do sucesso. Por isso não tinha só a ver, ou seja, foi algo que não tinha só a ver com o desenvolvimento de um drible ou o desenvolvimento de uma técnica, mas foi algo que foi também para uma cultura e na altura foi extremamente importante e nós vemos a quantidade de jogadores que aos poucos foram saindo e foram conseguindo ter uma carreira profissional. Vítor, ainda pegando um bocadinho nisto, estamos a falar muito de desenvolvimento do talento.
O Ricardo Martins está aqui a perguntar qual é o timing, ou como é que se pode medir o timing certo para lançar um jovem na equipa principal sem o queimar, usando o termo popular. Ok. É uma pergunta interessante. Eu acredito muito que é mais do que o timing, às vezes é esta consistência de o lançarmos ao longo do tempo. Ou seja, vai haver sempre um jogo que as coisas não vão sair bem, vai haver sempre algumas coisas que poderão não lhe correr tão bem em termos individuais, mas é na consistência de nós darmos-lhe 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 45, joga a titular, joga no sub-23, volta a jogar na equipa principal, que ele sente o processo a desenvolver-se e ele começa a ganhar consistência. Agora, uns ganham logo no primeiro jogo, outros precisam de mais um pouco, outros, por tudo aquilo que acontece, até ficam como quem, ok, eu preciso mesmo de mais tempo. Por isso, não é algo fácil esse timing. Agora, a partir do momento em que nós reconhecemos talento, a partir do momento em que ele junta-se à equipe principal e no treino tem sucesso, a partir do momento em que sentimos os jogadores com mais peso no grupo dizerem, puto, é bom, ele é bom jogador. Quanto mais isto começa a acontecer, nós sentimos-nos também confortáveis de, ok, vamos tentar, okay, joga, e aquilo corre bem. Então, agora, e isto para dizer o quê? O que eu acho que não pode acontecer é ele jogar 10 minutos e depois passado 4 meses, ok, joga outra vez 10 minutos. E depois se calhar não joga mais este ano. Ou seja, esta inconsistência é aquilo que nós lá procuramos evitar. Procuramos sim que exista consistência, coerência, que consigamos misturar experiência, ou seja, quando eles jogam de início, que tenham um Milner, um Adam Lallana ao lado deles, que lhes garanta também outro tipo de estrutura e outro tipo de relações, que isso, sem dúvida, que os potencia e faz eles explodirem, não é? Vítor, passando esta questão do queimar etapas, e estamos mesmo a terminar, para o contexto formativo, às vezes numa identificação interna do talento, opta-se por subir o miúdo de escalão para um contexto mais aproximado daquilo que é a sua qualidade, mas depois muitas vezes não joga, como diz aqui o Sérgio, e para-se a evolução, não é? Sim, isso é importante, que é, quando nós, pronto, ou seja, uma coisa é a equipa toda jogar no escalão acima, e isso acontecia connosco no Porto, ou seja, o sub-14 jogava no sub-15, o sub-16 já jogava no sub-17, o sub-12 jogava no campeonato sub-13, isto é um ponto. O outro ponto é ele, enquanto jogador, avançar de escalão, ou seja, ele é sub-12, mas está a jogar no escalão de sub-13. E isso é um ponto importante, que é, ele tem que ir para lá e ter tempo de jogo, ou seja, ele tem que sentir que é algo meritório, portanto, eu mereço isto e eu tenho que continuar a treinar bem para jogar, porque acho que isso faz parte do desenvolvimento do que é o caráter de um futebolista, mas ao mesmo tempo essa falta de jogo não pode chocar contra esse desenvolvimento, e isso é muito importante, mesmo no último, digamos, na última fase do seu desenvolvimento, ou seja, quando está numa transição para sénior, ou seja, ele tem 17 anos e nós treinamos na equipe principal e está a fazer parte de uma equipe principal, mas não joga, ok, nós temos que ponderar, ok, vamos dar-lhe tempo de jogo na equipa B, vamos dar-lhe tempo de jogo na equipa de sub-23, vamos dar-lhe regularidade competitiva, vamos emprestá-lo, vamos criar aqui algo que lhe dê competição. Isso é, sem dúvida, que é importante, mas pensado desta forma. Vítor, eu tenho mais uma questão difícil, por isso é que eu guardei para o fim, antes de eu lançar e antes de nos despedirmos, relembrar que este é o pontapé de saída, o momento zero das próximas ações da Quest formativas. Remo, isso é importante, que é para deixarmos algumas para o Daniel e para o Exatamente, Carlos, exatamente. Por isso é que eu vou dizer, gestão e controle do departamento de scouting, dia 27 já o arranque oficial da formação com o José Boto, Chief Scout do Shakhtar Donetsk, depois 30 do 4, 30 de Abril, indicadores de desempenho pelo Daniel Barreira, Scout Internacional de Barcelona, depois dia 4 de Maio, análise de jogadores e equipas com o Carlos Campos, diretor técnico do Vitória Sport Clube, e finalmente 7 de Maio, análise individual no processo de treino pelo Mauro Moderno, que é observador do Sporting Clube Braga. Todas as ações atribuem créditos para o efeito da renovação do título de treinador. As inscrições são limitadas e estão quase a terminar, portanto, mexam-se se querem estar presentes e aprender muito, que é importante. Ora bem, a pergunta final, e para deixarmos o resto e muitas das perguntas que estão aqui para o Daniel, o Carlos, o Moderno e também o Zé Boto, é aquela velha máxima de se tu achas que para ser bom scout
tem de se ter formação de treinador ou de ter um entendimento abrangente do jogo, porque muitas vezes, como tu sabes, é uma discussão permanente se para ser scout é preciso compreender e saber de treino e do jogo. Eu acho que lá está, não se pode generalizar, porque é a mesma coisa que treinador, ou seja, se eu como treinador tinha que ter sido um ex-jogador internacional. Claro, e não. Portanto, eu acho que acaba por se responder aqui agora, que há determinadas vivências que ajudam bastante, sem dúvida, mas que essas vivências por si só, sem reflexão e sem entendimento, que não nos servem de nada, sem dúvida também. Que existe espaço para alguém que até nem foi treinador, nem foi jogador, mas que por a sua paixão com o futebol foi desenvolvendo uma ligação e foi se desenvolvendo nesse sentido, sem dúvida também. Portanto, eu acho que isso, às vezes, eu acho que, por exemplo, uma formação como a que o Oeste está a providenciar, eu acho que é importante porque, para todos estes casos, às vezes permite criar, atar nós, Exatamente. não é? Ou permite criar ligações e às vezes dar um clique e às vezes ajudar naquilo que é a função. Ou seja, é uma formação que não interessa de onde vimos ou de onde vem o nosso interesse, mas que nos permite depois concretizar um conjunto de temas. Não é? Ou seja, há vivências que são muito importantes, sem dúvida. O passado de um ex-jogador é riquíssimo em termos de vivências. Se não o tivemos, há outras formas de chegar lá. Portanto, eu acredito muito nisto. Não? Eu, como tu, acredito na competência e acredito na procura do conhecimento, no desenvolvimento, lá está. E eu prometo a toda a gente que está aqui, incluindo ao Manuel Calçada, que eu e o Vítor não combinamos nada, mas a resposta, isto foi um all-in da minha parte e o Vítor respondeu, aceitou como uma luva, precisamente para vos incentivar a todos à procura deste conhecimento e a transformarem-se em quadros muito competentes, e o nosso futebol agradece, e agradece acima de tudo à Quest por providenciar isto há tantos anos, da forma com tanta qualidade como o faz. Vítor, como sempre é um prazer, nós falamos muitas vezes, eu chateio-te muitas vezes, mas vamos continuar a fazê-lo. Agradecer a toda a gente que esteve do lado de lá, foi um enorme prazer, e desfrutem desta formação, porque vai ser absolutamente fantástica. Eu conheço todos os intervenientes e atesto, como vocês sabem, a enormíssima qualidade. Falar com eles, mesmo que fosse num café, já era aprender, imaginem numa formação. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço e boa noite também.